Além de carregar parte da história da cidade de São Paulo e do futebol brasileiro, recentemente o Morumbi tem tido um forte investimento no marketing. Muito por conta disso, o São Paulo aprovou uma grande reforma para repaginar o seu estádio. É assim, deixe-me falar um pouco da evolução desse gigante do futebol brasileiro e mundial. Eu sou o Arnold. Eu sou o Pedro, e agora você vai conhecer um pouco do maior estádio particular do Brasil e segundo maior da América do Sul. No Brasil, eu acredito que a melhor quarta-feira de Libertadores é a do São Paulo. E a torcida prova isso a cada dia. Hoje é quinta, rapaz. Não interessa, vale a mesma coisa. Inaugurado em 1960, o Morumbi foi batizado com esse nome pelo dirigente responsável pela construção do estádio. Sendo assim, Cícero Pompeu de Toledo recebeu a estreia do tricolor na partida contra o Sport de Portugal e venceu por 1-0, gol de Peixinho. Na ocasião, o estádio recebeu 56 mil pessoas, nada fora do comum que vemos nos jogos do São Paulo atualmente. A ideia inicial era construir o estádio na área onde atualmente se encontra o Parque Ibirapuera. Na época, era uma região alagada, então o vereador Jânio Quadros impediu que o clube recebesse a área da prefeitura. O local que foi escolhido era o Jardim Leonor, região do Morumbi, praticamente desabitado. Naquela época, o estádio foi projetado para receber quase 150 mil pessoas, mas ao longo dos anos, o Morumbi passou a ter uma capacidade de pouco mais de 66 mil. Sendo assim, o recorde de público continuou sendo de 1977, quando 146 mil estavam presentes no jogo entre Corinthians e Ponte Preta pela final do Campeonato Paulista daquele ano. Hoje a lotação do estádio é dividida em 3 níveis: superior, intermediário e térreo, que por sua vez são divididos em 4 setores, que antigamente eram definidos por cores, mas hoje possui o nome de alguns ídolos do São Paulo Futebol Clube. E falando em ídolos, não podemos deixar de falar dos maiores artilheiros do Morumbi. Entre brigar e bater o pênalti, eu prefiro ajudar na briga. Os maiores são Serginho Chulapa com 135 gols, Luiz Fabiano com 125 gols, Franz Miller com 91 gols, além do Rogério Ceni, maior ídolo da história do São Paulo, anotou os impressionantes 73 gols durante os 25 anos que vestiu a camisa do clube. Lá vem o Rogério Ceni, perna direita na bola, batida, golaço! Muitos outros craques já passaram pelo Morumbi. Não é à toa que o estádio tem mais de meio século desde o primeiro jogo da seleção brasileira, em 1963, infelizmente com a derrota para a Argentina. Apesar da estreia com o pé esquerdo, o Brasil ainda realizou mais 28 jogos e não perdeu nenhum, com 19 vitórias e 9 empates. Mas voltando ao dono do estádio, o Morumbi foi palco de muitas vitórias memoráveis do São Paulo. Uma delas foi a conquista da Libertadores de 1992, onde o time também foi tricampeão em 2005. Em 93, apesar do último jogo ter sido no Chile, o tricolor praticamente decidiu o título em casa ao vencer a Universidade Católica por 5-1. E lá vem São Paulo. Olha o Miller partindo, corte feito. Ainda sobra do Miller. Bateu direto. Gol! Gol! Outro golaço no Morumbi! Já em finais de Campeonato Brasileiro, o São Paulo tinha um retrospecto nada favorável. Jogando em casa, nas 4 primeiras finais, decidiu o título onde? No Morumbi, 73, 81, 89 e 90. Saiu do campo sem a taça. Levantou na boca do gol para Mas até que chegou 2006, finalmente conquistou o título nacional dentro do Morumbi. Feito repetido em 2007, que só não voltou a ocorrer no ano seguinte, porque o São Paulo já havia conquistado pontos suficientes para sagrar-se campeão brasileiro jogando dentro do Serra Dourada contra o Goiás. O presidente do Grêmio já falou que do espírito de imortal do Grêmio, que o Grêmio cresce em situações mais difíceis. É isso mesmo que acontece com o Grêmio? Eu queria a sua opinião a respeito disso. Não, eu só preocupo o meu time, eu trabalho no São Paulo, entendeu? Eu não sei como é que é o Grêmio. O meu time é bravo, o meu time vem a título também. Mas 18 jogos a gente não perde, pô. Tem que repetir sempre, é uma porcaria, pô. Tem um time mais consistente que esse.
depois, o time ainda se sagrou campeão jogando diante de sua torcida, contra o Tigre da Argentina, pela Sul-Americana de 2012. E é claro, contra o Flamengo pela Copa do Brasil no ano passado, levando mais de 66 mil torcedores ao estádio e finalmente podendo levantar a taça da competição. Ela voltou no peito uma, duas vezes, vai batendo gol, bateu pro gol, ela desviou! Indecisão também, é preciso ter sorte. Gol de sorte, gol de Luan, gol do São Paulo! Falando em público, em 2023 o Morumbi recebeu a maior quantidade de São Paulinos da história, com mais de 1,5 milhão de torcedores. Além disso, ainda teve a segunda maior média de público do ano, com cerca de 43.500 pessoas frequentando o estádio, ficando atrás somente do Maracanã, que teve média superior a 54 mil pagantes. Esse legado da torcida São Paulina serviu para contribuir com os novos planos na diretoria do clube, impulsionando por uma gestão que parece estar dedicada agora com um contrato com a W Torre, visando reformar o Morumbi. O acordo entre as partes foram selados em dezembro. A expectativa é que a modernização do estádio seja concluída em 2030, ano do centenário do clube. Também não é segredo que nesse ano o Morumbi passou a ser nomeado Morumbis por conta da venda do name rights para o Mondelez. Assim, o São Paulo vai receber cerca de 90 milhões ao longo dos próximos 3 anos por ter adicionado apenas uma letra ao nome popular do estádio, fazendo referência ao chocolate bis. Com certeza um acerto da gestão do São Paulo, que contribui com os cofres do clube sem que o estádio perca sua identidade. E não menos importante, ainda o acordo com a Live Nation, que pretende trazer uma vantagem não só por conta do marketing envolvido nos shows, mas o contrato ainda inclui que o próprio clube terá poder de vetar shows em eventuais datas de jogos importantes da equipe, priorizando o calendário do futebol. Enquanto o Palmeiras, que também tem contrato com a W Torre, precisou recorrer à Arena Barueri na reta final do Brasileirão do ano passado, pelo fato do estádio estar recebendo alguns shows. De um modo geral, até o centenário de São Paulo, o Morumbi ainda vai render muitas notícias e repercussões por conta de todas essas mudanças. O que dificulta é a relação da reforma é o rebaixamento do gramado e a retirada da pista de atletismo, onde existem muitas questões burocráticas, como uma licenciatura com a Prefeitura de São Paulo, já que por debaixo do estádio corre o rio Antônico, que também é responsável por alargar algumas instalações do estádio em dias fortes de chuva. Pois é, uma das primeiras ideias foi a canalização do rio que começa no bairro de Paraisópolis. Os avanços seguem uma licenciatura com a Prefeitura, sendo um dos primeiros passos para o desenvolvimento de todas as etapas. Todo esse investimento não é nenhuma surpresa. A modernização do estádio não lida apenas com o conforto e a padronização para corresponder às arenas mais novas que já trazem, mas também tem a ver com satisfazer o torcedor e repaginar algo que faz parte da história de um clube enorme e do bairro de uma cidade enorme. Antes mesmo do Morumbi ser erguido, o terreno era aberto, com pouco comércio, os arredores ainda em desenvolvimento. Com a construção do estádio, não somente o bairro, mas a cidade de São Paulo ganhou um clube para se chamar de seu. Sem contar no comércio local, que cada vez mais beneficiado em dia de jogos, de pessoas que dependem da chegada desses torcedores para poder trabalhar. Principalmente quando se trata dos tradicionais Freight Trucks, que também tomam conta das ruas e ao redor do Morumbi. O estádio também recebe visitas agendadas de turistas e torcedores de vários cantos do Brasil. E agora, com o acordo para sediar shows internacionais com mais frequência, o Morumbi tem tudo para se tornar ainda mais popular, trazendo milhares de pessoas que não têm tanto apego ao time, mas que terão a oportunidade de conhecer parte do clube. A verdade é que a reforma irá mexer muito com o clube, e com o âmbito torcedor do São Paulo, e com os clubes que ainda pretendem mandar jogos no estádio, e com os diversos shows planejados. Mas independente de tudo, ainda o que vai acontecer no Morumbi sempre esteve muito além do estádio. Ele é um monumento. Sua existência em São Paulo simboliza a grandiosidade da cidade. Ele honra em ser o maior estádio particular do país por décadas, principalmente quando se trata de um clube que carrega o nome da metrópole. O Morumbi já passou por grandes eventos, dramas e noites de Libertadores, conquistas memoráveis, já viu recordes sendo quebrados, jogadores nascendo e virando ídolos dentro de campo. Enfim, parte da história já foi escrita. E por isso, além de ser a casa de um gigante, o Cícero Pompeu de Toledo é o passado, presente e futuro dos São Paulinos e torcedores de outros clubes que ainda estão por vir. Com certeza, essa é uma das coisas imperdíveis para qualquer apaixonado por futebol, conhecer o lendário lar do São Paulo.
foguete vai partir, eu vou levar. Bora dar foguete de bandeira, não vai ser de brincadeira, ele vai ser campeão.